E aí, estamos aqui mais uma vez para conhecer e relembrar. Agora com o jogo do Van Helsing. Um jogo que eu jogava bastante até, eu achava interessante, mas eu lembro que eu nunca consegui avançar muito. Primeiramente porque memory card, sempre um problema na minha vida, né? Meus problemas com memory card e salvamentos. E é complicado. E também acho que eu não lembro se tinha algum puzzle ou era alguma área que era um pouquinho difícil de você achar o lugar de entrar. E eu não era lá a pessoa mais perceptiva do mundo, né? Mas eu lembro que eu jogava bastante um jogo do Van Helsing que tinha pro GBA. Que eu acho interessante. Vamos ver, tem as armas. Se eu não me engano, esse jogo ele segue a linha do filme mesmo. Faz muitos anos que eu não assisto o filme do Van Helsing, então eu não sei afirmar. Porque é muito tempo que eu não vejo o filme mesmo. Ah tá, tem também ataque físico. Beleza. É assim como todo filme é jogo de filme. Você tem alguma coisinha pra coletar? Eu me lembro. Cara, é engraçado que eu tenho muitas memórias do jogo de GBA. É praticamente o mesmo segmento desse daqui. Mas o do GBA era com um gráfico bem pior, né? Que obviamente era do GBA. Então, vamos seguir aqui, que eu tô coletando bagulho, sendo que nem tá salvando o jogo. Aqui ó, tem meu ouvido tudo pra estar fechado. Se eu não me engano, um problema que eu tinha um pouquinho nesse jogo era por conta da câmera e porque eu não prestava atenção direito nas cutscenes do jogo. E aí eu acabava me ferrando. Que o jogo, se não me engano, ele é bem. Ele é bem. Não é meio autoexplicativo, você vendo as coisas. Mas eu tinha extremo problema em olhar as coisas assim. Aí você vê o gráficozinho padrão de todo jogo de filme. É engraçado como esse gráfico, na época do Play 2, é literalmente o gráfico de quase todo jogo de filme. Não mudava muito, independente do jogo que fosse, do filme que fosse. Eram poucos filmes que tinham essa mudança. Eita, dá pra pular cutscene. Acabei pulando. Acho que. Vamos lá, ó. Au! Vamos lá. Ai! Ah, você tem isso aqui, modo. Meio que um modo carregado. Ai! Eu lembro que esse primeiro chefe não chega a ser muito complicado. Mas futuros chefes deve ser, mano. Eu imagino como é que é a luta final desse jogo, porque assim como eu comentei, eu nunca zerei esse jogo aqui. Eu só jogava tipo, as primeiras fases e tal. E eu nunca chegava a zerar, propriamente dito. Então eu penso como é que deve ser o último chefe, a última luta. Mas cara, esse joguinho era legal. E tinha todo
o aspecto. Eu lembro que o jogo, eu tenho quase certeza que eu joguei esse jogo pela primeira vez antes de ver o filme, tipo, pular a cena enquanto tá rolando a cena, o bagulho, eu ficar falando. Tudo correlacionado ao filme. Mas eu acho que eu conheci o jogo antes do filme. E aí eu fui ver o filme depois e tal. E aí eu sempre fico com essa ideia se o jogo segue o filme ou não. Vamos lá, para não... Parece que pra gameplay nos pontos que eu realmente não lembro, mano, como é que eram as fases necessariamente dito desse jogo. Eu não lembro se o meu CD ele quebrava fácil. Tipo, o CD que eu tinha ele quebrou e aí eu não consegui mais achar as coisas. Essa, tipo, um CD, ou às vezes eu não me interessei necessariamente em achar, porque, cara, me conhecendo, vendo a gameplay que o jogo tá tendo, eu sei que não seria uma gameplay super atrativa pra mim. Eu gosto bastante de coisa rápida, coisa mais ágil e tal. Aí eu não sei até que ponto que a gameplay desse jogo iria me atrair. Ou que a gameplay desse jogo... Iria não, né? A gameplay desse jogo me atraía. Eu acho que não me atraía tanto. Acho que por isso que eu nunca devo ter ido muito atrás. E eu lembro também um pouquinho que eu tinha um pouquinho de medo do filme do Van Helsing. Que quando eu era criança eu era bem medroso pra, tipo, qualquer coisa. Eu lembro que acho que eu ficava com um pouquinho de medo. Ah, se eu soubesse que tinha um lobisomem no filme, eu que gostava só um pouquinho de lobisomem, eu acho que se eu soubesse que tinha no filme, eu me prestava mais a assistir. E eu não tô nem brincando. Essa é uma possibilidade real, mano. Eu sempre gostei bastante de lobisomem. É um bicho que eu acho bem legal. É engraçado, tipo, rejogar hoje. Eu era mais novo, né? Não posso falar que eu era... Nossa, eu era muito criancinha quando eu joguei, porque... Teoricamente eu não peguei o PlayStation 2 sendo super novo. A maior parte do tempo, quando eu era mais criança, eu jogava o Dynavision. Joguei o Play 1. Então, na época do Play 2, eu não era tão novo. Era aquela fase, tipo, sair de criança para ir para pré-adolescente. Então, teoricamente, dá para considerar que eu tenho uns problemas que eu tinha nos jogos. Dá para considerar que eu era meio lerdo para as coisas. Mas acontece, né? O importante é que, olha só, o único... Nossa, a câmera desse jogo é meio incômoda, dependendo de algumas coisas, né? Mas hoje em dia a percepção não falha mais tanto. Ela falha um pouco, vez aqui, vez ali, mas não falha tanto. Mas é até nostálgico, mano. Eu acho que vai ser mais nostálgico se eu pegar o do GBA pra jogar. Porque eu lembro que do GBA eu jogava mais. O GBA eu cheguei bem mais longe que do Play 2. Mas... o legal é que às vezes era pra eu clicar em alguma coisa e eu não sei exatamente o que era pra eu clicar. Menu, beleza. Às vezes eu pulo um tutorial e eu não sei certinho o que o jogo quer que eu faça. Isso é um mal antigo meu. Mas acontece, é a vida. Mano, esse jogo aqui... uma das coisas, principalmente no filme do Van Helsing, uma das coisas que mais me atraía era o visual. Desde criança... Desde criança, porque eu lembro que
Isso aconteceu também com Castlevania, que era um jogo que eu não tinha, infelizmente, quando eu era mais novo. Mas era um jogo que quando eu vi o visual, mas o estilo gótico e tudo mais, me chamou muito a atenção. E aí é um estilo que eu gosto muito até hoje, na real. Então eu fico muito triste que em jogos o estilo visual mais gótico é um negócio que tá bem apagado hoje em dia. A gente não tem lá muitos jogos que abordem uma ambientação mais no estilo gótico. Eu acho muito interessante, mano. Acho muito bonito. E é triste que, teoricamente, nem Castlevania mais vai fazer isso, né? Porque o Castlevania que tá pra sair por aí, eles até podem ter inspirações em partes do gótico, mas, cara, não dá pra falar que é um jogo com estética gótica. Porque muito parte da estética gótica também vem pela coloração, a forma de usar as cores. E a forma que o jogo desse novo Castlevania que vai sair usa as cores não passa muito as coisas. E aí, sei lá, é triste. Mas tá aqui, tem que focar em Van Helsing, não em Castlevania, mano. Qualquer coisa que me lembra já me remete ao negócio. Pra quem viu o vídeo do Curse of Darkness, que foi praticamente um vídeo de reclamação relacionado a Castlevania como um todo. Hoje em dia, né? Castlevania como um todo, hoje em dia. É tenso. Eu gosto desse jogo, é um joguinho divertido. E, novamente, é aquela linha que eu já comentei antes. Jogos de filme, eles, mesmo que simplistas, você via que era visível um certo cuidado, acho que seria a palavra. Mas eles tinham ali um cuidadinho próprio com as coisas, que eu gosto. Era uma das situações dessas que eu costumava ficar preso, porque provavelmente alguma coisa apareceu que eu tinha que fazer. Eu prestei atenção? Não. Mas eu ficava preso nisso, mano. Minha falta de percepção para as coisas era o que me quebra. É porque de Van Helsing eu não tenho nem muita coisa a acrescentar necessariamente, porque cara, mesmo que eu tenha assistido, eu não sou tipo, um grande fã do estilo de Van Helsing. Eu gosto, tá? Nossa, eu não gosto. Não, é só que eu não assisti tanto quando era criança. Porque eu tinha medo. Eu tinha bastante medo, porque eu era uma criança medrosa. Mas acontece. Mas bom, esse é o jogo do Van Helsing. É só o iniciozinho. Mas espero que tenha servido para você que tá aí, conseguir relembrar. Talvez despertar uma vontade de rejogar o jogo. E bom, é isso. Eu peço que você deixe um like aí embaixo, se inscreva no canal, para a gente chegar... Cara, eu vou tentar lembrar, de meio que tentar estipular, sei lá, uma meta. Eu queria conseguir, mano. Cara, eu queria conseguir chegar uns 500 inscritos, mano. Seria bem legal chegar a 500 inscritos. Eu acho que é um negócio mais... É um negócio até realista, talvez. Eu consegui, mas vamos fazer isso aí, mano. Até os 300 eu consegui, só que caiu a quantidade de inscritos. Não consegui manter os 300. Cara, se conseguir me ajudar, acho que em 500 eu vou ficar muito feliz, mano. É um objetivo, acho que é um objetivo legal. Então, bom, se inscreve aí no canal para me ajudar a chegar a 500 inscritos. Também, se você puder deixar um hype aí no vídeo, eu não sei certinho como é que funciona o esquema do hype, mas se você puder deixar o hype aí no vídeo, se eu tiver essa opção liberada para deixar no vídeo, vai me ajudar pra caramba. Deixa um comentário também, se você já jogou esse jogo, se você conhecia ele já, ou se você conheceu aqui pelo vídeo, se você gosta de Van Helsing, se você não gosta,
deixa um comentário sobre o que você achou. E, bom, porque, né, comentários, eu gosto bastante de ler os comentários, eu gosto de responder, às vezes se eu tenho alguma coisa que eu possa acrescentar, que eu possa comentar ali, também gosto de responder, que eu acho bem legal como os jogos vão marcando a gente, seja você conhecendo o filme, jogando bastante jogo, ou seja, às vezes, cara, tem gente que conheceu os filmes pelos jogos, tipo, primeiro conheceu o jogo, depois o filme, no exemplo com Van Helsing, eu conheci primeiro o jogo, para depois saber que tinha um filme desse jogo aqui, que, né, esse jogo foi inspirado em um filme. Então deixa a sua experiência aí embaixo, que eu acho muito interessante de ler e ver como é que são essas experiências com os jogos, como eles marcam as pessoas de formas diferentes. E bom, é isso por hoje. É isso, eu agradeço a todos que viram o vídeo até aqui e aqui eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.